Querido amigo, hoje vamos estudar o capítulo 18 de Provérbios, um capítulo que nos apresenta um desafio muito prático. Nos 24 versículos do capítulo 18 de Provérbios, encontramos uma mensagem a ser aplicada em nossos dias, mas, como temos feito no estudo de Provérbios, vamos criar uma ponte entre o capítulo 17, que estudamos no programa passado, e o conteúdo desses 24 versos de Provérbios 18. Para fazermos essa ponte entre o capítulo 17 e o capítulo 18, que passamos a estudar, penso que o melhor texto sobre o qual podemos meditar refere ao versículo 17, do capítulo 17. Literalmente, são essas as suas palavras. Em todo o tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. É bom quando temos amigos de verdade, amigos que amamos e que nos amam também. Sempre é bom ter amigos que amamos no tempo da abundância e também no tempo da escassez. O amor fraterno deve existir sempre. Ter um amigo é ter uma reserva preciosa. Nos tempos difíceis, ele aparece. E quanto valor ele tem! Quão precioso é termos amigos! Mas um amigo não se faz de um dia para o outro. Você sabe, você deve ter essa experiência. Fazer um amigo, conquistar um amigo, leva tempo, é uma questão de tempo. A amizade deve ser sempre cultivada, porque ela é como uma planta. Se ela não é cuidada, ela pode desaparecer. Eu queria destacar, nesse tema tão importante, 2 exemplos especiais de verdadeiras amizades. No Antigo Testamento, a amizade entre Jonatas, o filho do rei Saul, e o futuro rei de Israel, Davi, foi um exemplo de como devemos construir as nossas amizades. Essa amizade de Jonatas e Davi foi construída com sinceridade, com fidelidade e com despreendimento. E no Novo Testamento, temos a bonita amizade entre Lucas e Paulo. Havia um grande amor cristão entre esses 2 servos de Deus, autores de pelo menos 15 livros bíblicos. Você deve saber que Lucas escreveu o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. E Paulo escreveu pelo menos 13 das cartas que nós temos no Novo Testamento. Nesse relacionamento entre Lucas e Paulo, é possível vermos abnegação, interesse sincero e companheirismo fiel. Querido amigo, que o Senhor nos proporcione bons amigos e que nós tenhamos vidas que possam atrair amizades sinceras. Quando destacamos esse verso do capítulo 17, a transição para o capítulo 18 se percebe, pois nesse capítulo, logo no início do capítulo, no versículo 1, nós temos uma recomendação muito interessante do autor de Provérbios. O capítulo 18, versículo 1, diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse. Ora, nós estamos contrastando então o valor da amizade com essa vida solitária e egoísta. E o desafio então que o capítulo 18 nos proporciona, eu quero resumi-lo como um título para esse capítulo. E eu quero que você anote, se assim você tiver condições. O título do capítulo 18, nos seus 24 versículos de Provérbios, são Atenção aos conselhos práticos. Atenção aos conselhos práticos. Quando nós olhamos para o conteúdo do capítulo 18 do livro de Provérbios, nós encontramos alguns conselhos muito práticos, muito aplicáveis às nossas vidas. Por isso, ao analisarmos profundamente esse texto, nós podemos encontrar essa proposição, essa proposta do texto para nós. Eu queria mencionar essa frase, se você tiver também condições de anotá-la, por gentileza, anote.
capítulo 18, 1 a 24 de Provérbios, em síntese, está dizendo o seguinte: somente quando atentamos para os conselhos práticos da sabedoria, vivemos de modo agradável a Deus e aos homens. Eu repito, somente quando atentamos para os conselhos práticos da sabedoria, somente quando estamos atentos para essas orientações, para essas instruções muito aplicáveis, muito práticas para as nossas vidas, é que então podemos ter vidas que são agradáveis não somente a Deus, que está sempre preocupado em que nós tenhamos vidas bonitas que possam glorificá-lo e possam edificar os outros, mas também teremos vidas agradáveis aos homens. Exatamente. Nós vamos ter vidas que possam servir de edificação para aqueles que convivem conosco. Por isso, o desafio do capítulo 18 é muito interessante e é realmente muito prático. Somente quando atentamos para os conselhos práticos da sabedoria, vivemos de modo agradável a Deus e aos homens. E nesse capítulo nós vamos encontrar exatamente 5 conselhos que devemos praticar para que a nossa vida se torne agradável a Deus e aos homens. O primeiro conselho a ser praticado refere-se exatamente ao comportamento amigável e relacional. Nos versículos 1 a 8, nós lemos o seguinte, assim diz o texto bíblico: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Veja que, então, esse versículo nos dá exatamente essa ponte com o capítulo 17, versículo 17, que mencionamos anteriormente. Versículo 2 diz assim: o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar suas opiniões. Os maus são desprezados, e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Versículo 7. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexericos são tão deliciosos como nós gostamos de saboreá-los. Querido amigo, esse primeiro conselho é um conselho realmente muito prático, muito exequível, isso é, possível de ser praticado. Por quê? Porque ele se refere ao comportamento amigável e relacional. Então, quando nós vivemos em sociedade, quando nós vivemos na companhia de membros da mesma família, quando nós vivemos numa comunidade, realmente o nosso comportamento deve se padronizar por ser um comportamento amigável e uma relação que tenham profundas raízes. Essas raízes vão se aprofundando no solo da amizade, no solo do companheirismo. Por isso, o versículo 1 diz que quem gosta de ficar sozinho, quem gosta de estar só na sua própria companhia, ele rejeita todos os bons conselhos, porque, na verdade, esse é um conselho prático de termos relacionamentos, porque é vantajoso nós termos bons relacionamentos. Então, o versículo 3 nos mostra exatamente isso. Os maus são desprezados porque nem dão valor ao seu próprio nome. E quem suja o seu nome, como diz a palavra de Deus, passa vergonha. E aqui nós temos o nome de Cristo a ser zelado também. Porque com o meu nome, Itamir, ou com o seu nome, José, Joaquim, Dona Maria, Dona Elza, você carrega o nome de cristão também. Portanto, quem tem andado incorretamente, não apenas suja o seu próprio nome, mas mancha também o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando os nossos
que convivem conosco apontam para nós e diz: olha, mas ali está esse homem que se chama Pastor Itamir, mas olha que tipo de vida que ele tem vivido. Se a minha vida não for uma vida bonita de testemunho, eu estou envergonhando também o nome do meu Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse conselho é um conselho realmente prático e nos estimula a ter um comportamento amigável, relacionamentos estáveis no meio ambiente em que nós vivemos. Por isso, o versículo 8 nos mostra que os mexericos, a fofoca, esse diz-que-me-diz-que, eles são até deliciosos. Como nós gostamos de saboreá-los, diz o autor de Provérbios. Mas esses mexericos e essas fofocas afugentam aqueles que querem uma palavra de apoio, uma palavra de edificação. Portanto, queridos irmãos, querido amigo, mantenhamos um comportamento sempre amigável e relacionamentos estáveis. O segundo conselho a ser praticado refere-se à humildade como padrão de vida, versículos 9 a 12. O texto sagrado diz assim: o trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. E a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Exatamente nesse versículo 12, nós encontramos a base para essa nossa afirmação. O segundo conselho a ser praticado refere-se à humildade como padrão de vida. Quando nós somos humildes e quando nós dependemos do Senhor e quando nós buscamos o nome do Senhor como uma torre forte, aí sim nós podemos ter segurança. Mas aquele que é orgulhoso, aquele que é rico e tem a sua segurança nas suas riquezas, ele imagina que as suas riquezas, que o seu poderio humano, podem protegê-lo como as muralhas altas protegem uma cidade. Ledo engano. Triste fim desse que pensa assim, que é soberbo, é arrogante e é orgulhoso. O caminho da desgraça é o seu caminho. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa vai de mal a pior. Mas quando nós praticamos esse conselho, quando nós adotamos a humildade como padrão de vida, quando nós adotamos a humildade e a nossa dependência em Deus, com certeza a nossa vida é abençoada e respeitada. Versículos 9 a 12. O terceiro conselho a ser praticado refere-se ao falar com prudência. Versículos 13, 14, 15 e 16. A palavra de Deus, na nova linguagem de hoje, diz o seguinte: quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e aí passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. E se você quer falar com alguém importante, leve um presente e será mais fácil você ter condições de conversar, de se referir a ele. Muito bem, esse também é um conselho muito prático, muito aplicável às nossas vidas. E se refere ao uso da nossa fala, ao uso da nossa língua. Falar com prudência demonstra sabedoria. Por quê? Porque quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo, mostra que não é sábio. Ora, muitas vezes nós, em nossas comunidades, nos nossos relacionamentos, até em nossa família, temos pessoas que nos procuram
para conversar, para compartilhar alguma aflição do seu coração. E é interessante nós percebermos dois tipos de ouvintes. Aquele ouvinte que ouve com paciência, que respeita a pessoa que está compartilhando o seu problema, e depois, então, que ela expôs o seu problema, ele emite uma opinião, dá uma sugestão, dá um aconselhamento. Mas temos um outro tipo de pessoas também, que enquanto a pessoa está falando, ela já fica ansiosa por responder alguma coisa. Portanto, ela está falando sem prudência, sem ouvir tudo aquilo que a pessoa que está com seu coração apertado, abalado, quer compartilhar. Ela já tem a receita, ela já tem o método certo para aquela pessoa sair daquela situação. Essa pessoa passa vergonha, porque muitas vezes ela não esperou o fim do relato e já quer dar logo a solução. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para ouvir e aprender. É este o conselho do versículo 15. E aí, então, nós temos mais uma prática muito interessante a colocarmos nos nossos relacionamentos como uma prática que realmente nos abre portas. Você quer falar com alguém importante? Seja generoso, leve um presente, cative essa pessoa para que ela possa lhe dar atenção. E aí, você confirmará se ela é uma pessoa prudente ou não, se ela vai querer rapidamente despachá-lo, ouvindo você rapidamente e mandando-lhe embora, ou ela vai com calma, com sabedoria, ouvir, para depois então lhe aconselhar. São conselhos práticos que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. Em quarto lugar, um quarto conselho a ser praticado refere-se à vantagem da conciliação. Nos versículos 17 a 21, nós encontramos uma série de argumentos muito interessantes e no versículo 19 temos um detalhe tremendamente importante. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. Eu repito, é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido, do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Querido amigo, nós estamos falando sobre amizade, sobre relacionamentos, sobre como nós devemos nos tratar uns com os outros. E o que o Provérbios está mostrando nesse versículo 19 é exatamente isso, que nós não podemos estragar as nossas amizades por simples razão de querermos ser mais justos do que o rei, por queremos exigir os nossos direitos. Muitas vezes, quando os relacionamentos estão truncados, e independe se é justo ou é injusto, se alguém cometeu um erro ou não, mas muitas vezes os nossos relacionamentos truncados devem ser trabalhados para que as amizades sejam restabelecidas. Porque, como diz o versículo 19, é mais difícil reatar uma amizade do que conquistar uma fortaleza. E finalmente chegamos nos versículos 22 e 24, com o quinto conselho prático, refere-se aos relacionamentos corretos. E no versículo 22, nós temos um conselho muito interessante e, na verdade, nem é um conselho, é uma declaração. Quem acha uma esposa encontrou a felicidade, recebeu a bênção de Deus, o Senhor. E no versículo 24, nós lemos o seguinte: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Relacionamentos é o tema desse capítulo 18 do livro de Provérbios. Relacionamentos duradouros, relacionamentos que edificam, relacionamentos corretos que podem valer mais
do que um relacionamento familiar. Relacionamentos entre um casal, entre um homem e uma mulher que escolheu para ser sua esposa, devem ser relacionamentos abençoados por Deus. Verdade, fidelidade, amor, companheirismo devem ser características desses relacionamentos entre os casais. E amizades que duram, que são trabalhadas, que são regadas, são amizades que valem a pena nós mantermos, porque há amigos mais chegados que um irmão. Querido amigo, que Deus lhe dê condições de ter bons relacionamentos, baseados sempre no amor que o Senhor tem nos dado. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.